Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Hoje o tema é a exaltação da Santa Cruz. Pois amanhã, dia 14 de setembro, a igreja comemora a solenidade da exaltação da Santa Cruz. Conversando também com o Padre Guido, vamos na sequência, ele vai explicar um pouco para a gente também da história da devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo. Tem tudo a ver com uma devoção muito presente aqui na Rede Século XXI, falaremos disso na sequência, das mãos ensanguentadas de Jesus, que essa devoção nasceu, inclusive, nessa festa da exaltação à Santa Cruz. No programa de hoje a gente está sorteando um kit, né, de uma beata da igreja. Uma beata da igreja foi beatificada em novembro de 2010. Ela é fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Aí, o nome dela, bom, primeiro esse kit que você está vendo, tem relíquia, tem uma série de coisas relacionadas à história dessa beata. Vamos sortear também, além desse kit, dois kits, na verdade, desse que você está vendo na sua tela, um livro também da história dessa querida beata. Ela é austríaca, né? Uma telespectadora até mandou aqui pra gente a questão da pronúncia do nome, a Ellen Regina. Olha só, é o seguinte, escreve Bárbara M-A-I-X. Sabe que essa discussão de como pronuncia o nome dela, que é de origem austríaca, foi uma discussão até mesmo aqui conosco, nossos colegas aqui na redação, né? Porque o correto seria, como lembrou que a Ellen Regina, não pronunciar o I, Bárbara Max. Bárbara Max. Porém, houve uma discussão aqui e algumas pessoas defenderam que tinha que falar o nome do I, sim. Eu quero até pedir desculpa aqui para as irmãs da congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria se eu falei o nome dela errado. A partir de agora eu vou seguir a recomendação da Ellen Regina aqui de Bárbara Max. Mas há divisão, né? Tem gente que prefere o I. Não sei qual que eu sigo agora, que é a pronúncia correta. Bárbara Max, pronto. Bárbara Max, a beata, para a gente adotar uma linha aqui e seguir desde então. Desculpa se falei errado, viu? As nossas queridas irmãs que mandaram aqui para a gente esse material. Mas todo mundo que ligar para a gente no final do programa, ou escrever também e-mail, sortearemos então esse material, como já exibimos. Quero agradecer a Gislaine, só um minutinho, Padre Guido. A Gislaine Aparecida de Souza, ela é da cidade de Humildes. Olha a cidade que legal, Humildes, na Bahia. Ela reativou o seu cadastro de sócia. Olha que legal. Ela já era sócia, estava algum tempo sem estar ativa, né, com o seu cadastro. Ela provavelmente não estava recebendo na casa dela essa revista Brasil Cristão, mas agora que ela reativou, ela vai voltar a receber na casa dela a revista Brasil Cristão, pois todos os nossos associados recebem. Aliás, olha aí o tema da cruz esse mês, na revista Brasil Cristão. Todos os nossos amigos associados que ajudam a manter conosco aqui de pé essa obra de evangelização, recebe na sua casa a revista Brasil Cristão. Liga para a gente no telefone que está no seu vídeo e tire mais informações, tire mesmo suas dúvidas de como é que você faz para ficar sócio, como é que isso dá no dia a dia. Olha, não precisa ser uma colaboração muito grande. Se você tem um pouquinho a colaborar, vale a pena, pois um pouquinho de todo mundo sempre a gente consegue manter essa obra de evangelização no ar. Você recebe na sua casa, além da programação do Século XXI, essa revista Brasil Cristão. O senhor vai fazer um comentário sobre a beata, Padre Guido? Sim, sendo que é beata, significa que ainda a igreja não a canonizou. Então vamos fazer uma bela novena, vamos invocar esta beata para que quanto antes possa chegar às honras dos altares e ser chamada de santa no mundo inteiro. Bem lembrado, Padre Guido, muito, muito legal. Ela, apesar de ser nascida na Áustria, viveu toda a vida dela aqui no Brasil e foi beatificada aqui mesmo, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Padre Guido, vamos voltar aqui para o nosso tema, a exaltação a Santa Cruz. Já vamos daqui a pouco mostrar mais relíquias. Eu tinha pedido para o senhor fazer um paralelismo, Padre Guido, sobre a passagem do Antigo Testamento. A gente falou sobre isso semana passada, quando falamos sobre o Pentateuco. Perfeito. E também da Cruz de Cristo. Explica para a gente que relação é essa. Um dos livros do Pentateuco, exatamente o livro dos Números, no capítulo 21, no versículo de 6 a 9, diz o seguinte: e naquela viagem de 40 até 42 anos do povo saindo do Egito rumo à Terra Prometida, lá em pleno deserto, eis que de repente apareceram cobras. Cobras que picavam e matavam muitas pessoas. O povo se revoltou contra Moisés. E Moisés falou disso na frente de Deus. E Deus lhe disse: faça uma serpente de bronze bem grandona e coloca em cima de um morro. As pessoas que forem mordidas pelas cobras, olhando para aquela cobra, serpente de bronze, ficarão curadas. E diz a Bíblia, nesta passagem do livro dos Números, capítulo 21, versículos de 6 a 9, as pessoas que eram mordidas pela cobra, olhando, ficavam curadas, não morriam mais.
foi um grande alívio. Esta passagem tem um paralelismo com o Evangelho de São João. No capítulo 3, versículo 14 e 15, onde São João coloca uma frase de Jesus, que disse: quando eu serei elevado na cruz, atrairei todos a mim. As pessoas que olham para a cruz recebem a grande graça. Não se trata somente de uma cura física, mas olhando para a cruz, nós recebemos a força para não cair na cilada do inimigo do pecado, porque o sacrifício da cruz conseguiu a redenção da humanidade inteira. É belíssimo este paralelismo entre um dos primeiros livros da Bíblia, livro dos Números, e o Evangelho de São João. Ô Padre Guido, esse sacrifício que Jesus fez na cruz, é bonito esse paralelismo, a gente pode dizer inclusive que essa passagem lá de Números, Padre Guido, essa é uma espécie de prefiguração da cruz. Prefiguração, né? Do sacrifício de Jesus, perfeito, sim. Esse sacrifício de Jesus, ele é único, né? Não há necessário nenhum outro sacrifício, nada será acrescentado a ele, pois ele é perfeito e único. Porém, ele é renovado em cada missa, né, Padre Guido? Exato. Agora, eu tenho a impressão que algumas pessoas podem ter dificuldade para entender isso. De que maneira ele é renovado em cada missa, Padre Guido? É renovado de uma maneira chamada incruenta, isto é, não se derrama sangue, né? Mas de uma maneira real, na espécie do pão e do vinho consagrado, que viram exatamente o corpo e o sangue de Jesus. Estamos diante de um dos mais profundos mistérios da nossa fé, a tal ponto que logo após que o padre consagra o pão e o vinho, pronuncia aquela frase: eis aqui o mistério da nossa fé. Deveríamos, meus amigos, participar da Santa Missa com uma profunda fé, porque toda vez que o padre pronuncia estas palavras, se renova o sacrifício da cruz. Seria o caso de pegar uma expressão de um grande santo, inclusive, semana que vem, será tratado este tema, né, do conhecimento São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, exato. São Tomás de Aquino fez uma composição de um hino em língua latina com o título Adoro te devote, isto é, diante do mistério da consagração, da renovação do corpo e do sangue de Jesus. E ele, traduzindo diretamente no nosso idioma, em português, ele chega a dizer estas palavras, meus amigos: na cruz estava oculta somente a tua divindade, tendo em consideração que Jesus sofreu e morreu como homem, porque como Deus, é claro, não podia nem sofrer e menos ainda morrer. Na cruz estava oculta somente a tua divindade, mas aqui na Eucaristia, na hora da missa, se esconde também a tua humanidade, porque Jesus está realmente presente, mas nas espécies do pão e do vinho consagrado. Bonito, Padre Guido. Então o senhor está lendo um trechinho daquele hino chamado Adoro te devote. É um clássico. Um clássico. É toda vez que vai se expor ao Santíssimo Sacramento, a gente vê isso acontecer diversas vezes, lá mesmo no Vaticano, na presença dos papas acontece, né, na hora de expor o Santíssimo Sacramento, tocar esse hino Adoro te devote, é um hino belíssimo, né? São Tomás de Aquino que escreveu esse hino belíssimo, né, Padre Guido? Ele é autor deste, além de ser um profundo teólogo, ele foi até um compositor deste hino que é maravilhoso. E não é o único hino, inclusive o Crisma, que até hoje nós cantamos. Quando, por exemplo, participamos de uma bênção com o Santíssimo, cantamos tão sublime sacramento. Também é dele. Que é dele, aliás, são as últimas duas estrofes de um hino que tem como título Pange Lingua Gloriosi. Isto é, solta o idioma, a língua, diante de um fato que não podemos explicar com as palavras. Que minha língua proclame, né, Exato. Padre Guido? O Pange Lingua é um hino belíssimo, é isso que o Padre Guido estava explicando. O chamado Tantum Ergum,
as duas últimas estrofes, que é o tão sublime sacramento que a gente canta aí todas as vezes que tem bênção solene, como o Padre Guido estava explicando. Esse é um hino, né? Pan de língua é uma coisa, Adoro te devote é um outro hino, mas também belíssimo, né, Padre Guido? É um hino eucarístico, que se costuma cantar na hora da exposição, ao passo que o tão sublime sacramento é na hora da bênção final com o Santíssimo. Eu vou repetir essa frase que o senhor destacou aqui do Adoro te devote, olha que bonito, olha. O que São Tomás de Aquino escreveu e nós cantamos nesse belíssimo hino. Na cruz estava oculta somente a tua divindade, mas aqui na Eucaristia se esconde também a tua humanidade. Profundo, bonito. Profundo, muito inspirado. Santo Tomás de Aquino, olha, gente, aproveito para comunicar semana que vem, não percam, porque quanto mais se conhece também a doutrina, lembre-se que para nós padres, a teologia escrita por Santo Tomás de Aquino é o texto base da nossa formação, do nosso conhecimento e estudo. O Padre Guido está adiantando aqui que na semana que vem nós falaremos sobre São Tomás de Aquino. Receberemos um amigo sacerdote aqui da Diocese de Osasco, o Padre José Eduardo. O Padre José Eduardo, muito conhecido aí pelo seu trabalho que tem feito em todo o país, defendendo a vida, na discussão do aborto, trabalhando também com a questão da ideologia de gênero. Esse Padre José Eduardo, lá da Diocese de Osasco, receberemos ele aqui então na semana que vem no programa Eclésia, pois o Padre Guido tem um compromisso. Padre Guido, o senhor vai estar em reunião com a tua comunidade dos rogacionistas? Sim, a nossa congregação religiosa dos padres rogacionistas se reúne num trabalho de assembleia presidido pelo superior geral da congregação, que está chegando já de Roma, que é ele que vai presidir os nossos trabalhos. Faremos um estudo da caminhada que estamos fazendo, realizando o nosso carisma aqui no Brasil. Então, São Tomás de Aquino é assunto do programa Eclésia da semana que vem. Ô, Padre Guido, vamos mostrar de novo as relíquias para os nossos amigos telespectadores, que eu prometi que mostraria depois do intervalo, como falei no bloco anterior. Então, a gente estava mostrando agora há pouco. Essa aí já é a relíquia do espinho da cruz, essa relíquia, do espinho da coroa. A coroa de espinhos que Jesus recebeu, então, durante a crucificação. Essa relíquia está exposta na Igreja Santa Cruz, em Jerusalém, que fica em Roma. Nós fizemos essas imagens. Quando fomos gravar lá em Roma, uma série de reportagens. Já exibimos aqui no programa Eclésia, está disponível lá no nosso site. Então, esse é dois espinhos da cruz de Cristo, da coroa de espinhos de Cristo. E estes espinhos foram colocados durante o processo sumário. E, sendo que Jesus havia proclamado: eu sou verdadeiramente um rei, para gozar desta expressão, prepararam esta coroa de espinhos que ele carregou também, juntamente com a cruz, e na hora da crucifixão também foi crucificado exatamente com esta coroa. O senhor expressou bem, eu disse aqui durante a crucificação, recebeu antes ainda da crucificação. Lembrando, gente, que essas relíquias que a gente está mostrando para vocês são autenticadas pela Igreja, né? Faz parte daquela tradição que a gente disse no começo do programa, das relíquias que Santa Helena mandou que buscasse lá na Terra Santa, justamente para que tivéssemos conhecimento aí sobre as relíquias da cruz. Esse é o famoso letreiro, esse é o letreiro original que foi pregado na cruz de Cristo, pouco acima da cabeça de Cristo. Aquele letreiro onde está escrito Jesus repete para a gente. Nazareno, rei dos judeus, né? Escrito em grego, hebraico e latim. Este é o original mesmo, né? Que o condenado, conforme a lei, devia carregar no peito durante a caminhada para chegar até no lugar da execução, e depois era pregado acima da cabeça. Nós fizemos essas imagens que vocês estão vendo com grande emoção. Não foi fácil fazer essa imagem. É uma graça de Deus, uma bênção estar diante dessas relíquias. Vamos ver outras relíquias, Bruno, que a gente tem? O que é essa relíquia aí? É um prego. É um prego? Esse é um prego, está ali no meio. Esse prego, sim, usado na crucificação de Cristo, sim, né, Padre Guido? Uma vez que foi identificada de uma maneira milagrosa a cruz de Jesus, este prego que sobrou, que encontraram, é autêntico. Por isso, este é um prego que perfurou exatamente as mãos de Jesus. Ali no meio, então, tem um prego original, então, da crucificação de Cristo. A gente tem mais relíquias na sequência. Esse é um pedaço da madeira, da cruz de Cristo, sim, né? Teve até alguém que chegou uma pergunta aqui, agora eu me perdi entre os telespectadores. Não, está aqui, ó, o Divino José de Assis. A gente tem conhecimento, Padre, do que tipo de madeira foi essa usada na cruz? É conhecimento popular isso ou não? Não saberia responder esta pergunta, né? A madeira é oficial, é original,
mais de 1 metro está guardado lá em Jerusalém, o restante foi trazido para Roma e depois foi, repito, doado um pedacinho da cruz de Jesus para todos os bispos, para fortalecer exatamente as dioceses com esta relíquia preciosíssima. Aquelas relíquias que a gente vê espalhadas pelo mundo todo, essa é um pedaço do Santo Lenho original. Agora, isso aí é uma coisa curiosa, Padre Guido. Sim, exato. Que relíquia é essa que está também nessa cruz, lá Santa Cruz em Jerusalém? Está guardado juntamente com as relíquias da preciosíssima da cruz de Jesus. Neste reliquiário se encontram os 3 pequenos ossos do dedo indicador da mão direita de São Tomé. Ou seja, esse aí então é as relíquias dos ossos dos dedos do dedo de São Tomé, sim, aquele dedo que tocou Jesus. Exato, porque ele soltou aquela frase: se eu não coloco o meu dedo na chaga de Jesus, eu não vou acreditar. Quando Jesus apareceu, logo disse para ele: põe a tua mão. Foi aí que Tomé caiu de joelho diante de Jesus, dizendo aquela bela frase: meu Senhor e meu Deus. Muito bonita essa relíquia também. Sim. Bom, esse é um crucifixo interessante. Conta a história dele para a gente, Padre Guido. Este crucifixo, meus prezados amigos telespectadores, é chamado o crucifixo do Santo Sudário. Isto é, conforme aparece a imagem de Jesus no Santo Sudário, foi reconstruído este crucifixo. Os senhores podem notar que um braço está esticado, o outro não. Dobrado. Está dobrado, porque aparece no Santo Sudário o sangue de Jesus que cai. Dá de ver também, é muito bem. Escorrido pelos braços, né? Pelos braços, sim. E aparecem neste crucifixo 111 chicotadas, certo, que Jesus recebeu. Aparece também como nos pés não foram 2 os pregos, mas somente um prego, certo, e o pé esquerdo está em cima do pé direito de Jesus. Então, de acordo com as marcas do Santo Sudário, provavelmente foi assim, do jeito que mostra essa imagem, foi assim que Jesus foi crucificado. Né? Perfeito. E, inclusive, há até hoje muitos estudos a respeito do Santo Sudário. Uma vez já dedicamos um programa, mas quem sabe que vamos voltar nesse assunto, né, sim, porque vale a pena. Por que vale a pena, Eric? Porque não passa semana que não saem novos estudos feitos com os meios mais sofisticados que analisam tudo deste Santo Sudário. Inclusive, já adianto um pormenor, minha gente, dos mais de 160 milagres eucarísticos a respeito do sangue de Jesus, tudo está em perfeita sintonia com o sangue do Santo Sudário. Para ser preciso, o senhor mesmo trouxe esse número outro dia aqui para a gente, existe 163 milagres eucarísticos que a igreja reconheceu durante a história, né, durante a igreja, esses 2000 anos, 163 milagres eucarísticos, que foi comprovado então que se trata de um milagre, a hóstia que tornou um pedaço de carne, ou que escorreu sangue da própria hóstia, ou que o sangue que então era vinho se tornou sangue real de Cristo, diversas formas. Até então era 163. Recentemente, lá na Polônia, foi aprovado mais um desses milagres eucarísticos. Então hoje são 164 milagres eucarísticos espalhados pela história. Isso é uma coisa interessantíssima, já dedicamos assuntos sobre isso aqui no programa Eclésia de hoje também. E tem em comum esse detalhe interessantíssimo, Padre Guido. Sim. Todos esses milagres eucarísticos, quando se trata de pesquisar que tipo de sangue aparece nesse milagre eucarístico, o que acontece? É o sangue AB, do grupo AB, isto é sangue tipicamente humano. Sempre o mesmo, sempre o mesmo, e não somente, até com os valores químicos, né, do conteúdo do sangue, o mesmo em todos os 164 milagres. Presença de ferro, tudo mais, como qualquer sangue humano tem. E é examinado, todos são idênticos, do mesmo tipo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Com séculos de diferença. Séculos de diferença. Milênios até também. Milênios, né, Padre Guido? Porque temos alguns, por exemplo, o milagre de Lanciano, que aconteceu no ano 700, portanto estamos diante de 1400 anos atrás. E se trata de carne viva e de sangue vivo, com todos os elementos químicos que batem um com o outro. Quer dizer, esse milagre de mil e quantos anos? 1400 anos, o senhor falou? 1400 anos. Mais de 1400 anos atrás, um milagre eucarístico, que aliás está exposto lá na cidade de Lanciano, como o senhor bem disse, é um dos milagres mais impressionantes, a chamada missa que não terminou, né? Pois
O sangue virou coágulo, 5 pedaços de sangue coagulados, está lá para quem quiser ver. Não se decompõe, não apodrece a carne, a Eucaristia, a hóstia, um pedaço de carne. Foi examinado, é um tecido do coração, parte do miocárdio. 1400 anos, não se decompõe. Esse mesmo sangue examinado nesse milagre que tem 1400 anos, é o mesmo tipo de sangue desse último milagre que aconteceu na Polônia. É questão de meses, acho que foi aprovado não faz nem um ano. Ou seja, com 1400 anos de diferença, é o mesmo tipo de sangue, com as mesmas características, em todos os 164 milagres eucarísticos. Exato. É uma coisa, Padre Guido, eu sempre gosto de usar essa expressão, é para humilhar a nossa inteligência. Exato, a ciência levanta as mãos, não sabe explicar nem a medicina. E falando do milagre de Lanciano, o sangue formou 5 bolinhas, digamos assim, uma diferente pelo tamanho da outra. E a ciência não sabe explicar um pormenor, que pesando estas bolinhas de sangue, o peso é o mesmo, ou seja, para uma como também todas as 5 juntas. Quer dizer, as leis da natureza, da gravidade, da física, etc., não servem para esses coágulos de sangue conservados há 1400 anos. E olha, nunca enfrentou baixas temperaturas para se manter constante pelos efeitos atmosféricos. Até hoje nós não sabemos. Gente, eu vou dizer para vocês, eu tive a honra de celebrar uma missa naquele altar, onde está exposto, e dá uma emoção profunda. Eu ia pedir para o nosso diretor, a gente não tinha combinado falar disso, acabamos entrando no milagre de Lanciano. Ô Bruno, acha para a gente aí uma foto do milagre de Lanciano, daqui a pouquinho você mostra para a gente, vê se é possível encontrar para a gente uma foto do milagre de Lanciano. Daqui a pouquinho vou mostrar a escada santa que faltou a gente falar também, Padre Guido. Mas antes quero fazer um comentário rapidinho. Sim. O Papa Bento XVI, tem até uma expressão que foi conhecida, a reforma litúrgica. A gente tem visto bastante esse tipo de arranjo no altar, quando, principalmente com o Papa Bento XVI, ficou comum, mas no mundo inteiro isso já é bem, está bem espalhado pelo mundo inteiro, bem comum. Além das 3 velas de cada lado do celebrante, quando é o bispo, coloca uma 7ª. Então tem 3 velas no altar de um lado, 3 velas no altar de outro. Se for o bispo ou o papa, tem uma 7ª vela. Tem um crucifixo no altar, às vezes até grande esse crucifixo. Houve gente que acabou falando assim, olha, mas com esse crucifixo bem no centro do altar, não dá nem para ver direito o celebrante. Por que aconteceu tudo isso, Padre Guido? Exato. O Papa Bento XVI fez questão de que se colocasse o crucifixo bem no meio do altar. Alguém poderia dizer, mas está atrapalhando a visão do padre. O Papa respondeu, não tem nada para atrapalhar. É que se renova o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, a imagem de Jesus deve estar sempre presente no altar na hora do sacrifício da Santa Missa. Hoje está acontecendo o seguinte, minha gente, que há padres que colocam também bem o crucifixo. Outros colocam o crucifixo de lado. Digamos, liturgicamente não seria o ideal. O crucifixo deve estar no altar, bem na frente do sacerdote, porque esta imagem é a imagem de Jesus que se oferece como vítima para resgatar a humanidade inteira. Que bonito isso, né, Padre Guido? Muito legal. A gente vai para o intervalo, depois a gente vai mostrar a última relíquia que é da Santa Cruz e vamos comentar no bloco final a questão das mãos ensanguentadas de Jesus. Sim. Olha, tem a imagem de Lanciano, mostra para aí, Bruno, só para efeito de ilustração mesmo. Esse é o relicário que comporta, então, o milagre de Lanciano. Lá na parte de cima é a hóstia consagrada. Debaixo é um cálice, onde tem estas bolinhas com o sangue coagulado. São os coágulos de sangue que estão guardados em vidro embaixo. E em cima, o que era pão se tornou carne. Há mais de 1400 anos, não se decompõe, não apodrece, está aí esse grande milagre para quem quiser ver exposto lá em Lanciano. Está sempre exposto dia e noite naquele altar onde aconteceu este milagre. Ô, Padre Guido, hoje como a gente está fazendo o sorteio aqui do material da nossa querida Beata, muita gente está mandando aqui e-mail e mensagens para a gente vai sortear 2 kits, né, da Beata Bárbara. Eu já vou dizer a questão do X de novo aqui, ó. Tem as 2 coisas defendendo aqui na minha mão, tá? Da Beata Bárbara Max ou Maix, né? E também um livro dessa grande Beata. Tem muita gente mandando, não vai dar para ler o nome de todo mundo, porque a gente vai perder muito tempo, mas obrigado eu estou lendo todas as mensagens. A Ellen Regina mandou agora há pouco a questão de, olha, não se pronuncia o I no nome dela. E o nosso amigo Francisco Wagner está dizendo, não, tem que pronunciar o I mesmo. Então, olha, para agradar gregos e troianos, Bárbara Max ou Bárbara Maix.
não importa, é a mesma beata, é de origem austríaca, não é uma coisa, é difícil da nossa cultura mesmo assimilar um sobrenome como esse, não tem problema, mas a gente vai sortear no final do programa esses 2 kits e também um livro dessa grande beata, que a gente vai para o intervalo, já já a gente volta para o último bloco do programa Eclésia. Não sai daí, a gente volta já já.